E eu, Reinaldo Azevedo, quero também cuidar da militarização da política. Vamos para o item 6 aí, meninos. Vamos, Reinaldo. Outra discussão importante nesses tempos é, como você disse, a da desmilitarização da política. Como você lembrou mais cedo, a deputada Perpétua Almeida, do PCdoB do Acre, apresentou uma PEC que acrescenta um inciso ao artigo 37 da Constituição. Diz o seguinte: o militar da ativa somente poderá exercer cargos de natureza civil na administração pública nos 3 níveis da federação, desde que atendidos os seguintes requisitos. A. Se contar menos de 10 anos de serviço, deverá afastar-se da atividade. Se contar mais de 10 anos de serviço, passará automaticamente no ato da posse para inatividade. Atenção, isso aqui ela está falando para os Pazuello da vida. Então, menos de 10 anos nas Forças Armadas, afasta-se da atividade, isto é, deixa a carreira militar. Mais de 10 anos, passa para a reserva. E aqui, isso não está se falando de eleição, mas atenção, eu quero tratar da questão da eleição dos militares, que também tem um privilégio inaceitável. Eu estou cansado disso, estou cansado desses privilégios. Tem que desmilitarizar a política. Né? O parágrafo 8º do artigo 14 da Constituição diz que o militar alistável é elegível. Então, o militar ele pode se candidatar. Se ele tiver menos de 10 anos de casa, ele está lá na Constituição, deve afastar-se da atividade. Entende-se esse afastar-se como cair fora, acabou, se desliga. Agora, se ele contar mais de 10 anos, a Constituição usa um termo bonitinho, que é o seguinte: ele será agregado pela autoridade superior. Que vira grego antigo, né? Ninguém consegue entender que zorra é essa. Se ele for eleito, vai para a reserva. O que é, tio Rei, ser agregado pela autoridade superior? Aí você tem que ir ao Código Militar. A Lei 6.880, no artigo 80. Ser agregado pelo órgão superior significa o seguinte: o cara é militar, está ali, ele vai fazer uma atividade especial qualquer, ele continua militar, mas suspenso das atividades. Então, prefeitos de promoção e não sei o que, ele está suspenso. Quando ele voltar, ele retoma a carreira. Olha que gracinha. Se o cara for eleito, vai para a reserva. Se ele não for eleito, ele volta. Só que aí, há uma outra excrescência. O inciso 5º do parágrafo 3º do artigo 142 da Constituição, se não me falha a memória, proíbe o militar de se filiar a partido político. Então nós temos, Vólio Bene, Fábio Cuba, uma categoria que não precisa estar filiado. Todo mundo, para disputar a eleição, tem que estar filiado a partido. O militar não precisa. Basta lá que ele participe da convenção e pronto. Ele pode disputar a eleição. Deu certo, deu, não deu, ele volta. E o mesmo vale para a PM. É por isso que um monte de PM vira político, é por isso que um monte de general vira político, depois de coronel, de major, de não sei o quê. Uma bagunça. Então tem que acabar com isso. Quer ser político, vai sair das Forças Armadas. Acabou. E da polícia, acabou. Não vai voltar. Para não ficar politizando gente armada. Que é uma vergonha. Entende? E tem mais, eu sou mais duro ainda. Tem muita coisa para corrigir aí. Oficiais superiores e oficiais generais têm de ter quarentena também. Para parar essa folia. Eu estou cansado de ouvir militar da reserva, que está lá no governo, quando tem as Forças Armadas, fala nós. Nós quem? Eu e meus canhões? Mas você não tem canhão. Você é político. O general Milton Mourão é o quê? Político. O general Augusto Helena é o quê? É político. O general Braga Neto é o quê? É político. O general Luiz Eduardo Ramos é o quê? É político. Mas eles querem ser políticos quando fazem política.
e querem ser tratados como generais quando querem enfrentar algum adversário. Não por acaso, o ministro da Defesa, né? O general Azevedo e Silva, com esse sobrenome maravilhoso, mas, né? Fernando Azevedo e Silva, resolveu processar o Gilmar Mendes. Recorreu ao Gilmar Mendes, à Procuradoria contra o Gilmar Mendes, com base na Lei de Segurança Nacional e no Código Penal Militar. Chega. Política é para civis. Política é para civis. Militares têm que cuidar de guerra. E, excepcionalmente, quando pedido, ajudar na segurança pública. Não, isso não é coisa de comunista, eu já disse, isso é tese, inclusive, de um conservador. E juiz tem de cuidar da toga. E Ministério Público tem de cuidar do monopólio da ação penal e dos direitos difusos do cidadão. Não podem manter esses privilégios e depois de disputar a política e ainda, todos eles, posando como grandes catões da política, grandes moralistas da política. Ah, né? Onde é que está o erro do meu raciocínio? Ou então a gente iguala as condições. Como é que é? A doutora quer... Seria uma discriminação para os juízes? Ah, então eu quero também as condições. Todo mundo tem que ter as condições de trabalho dos juízes. E aí, doutora, vamos nessa? Ou vocês querem ter as mesmas condições de elegibilidade do cidadão comum, mas querem manter todos os privilégios dos juízes? Né? E os juristas ouvidos pela Folha, não vamos confundir lei penal com condição de elegibilidade, porque é uma confusão que não se deve fazer. Eu sei que eu atrasei um pouco, Fábio Cuba, mas dá tempo ainda de falar do Deltan Dallagnol para a gente esgotar esse bloco. Item 5. O relator de um dos casos envolvendo Deltan Dallagnol no Conselho Nacional do Ministério Público deve defender a retirada do procurador da força-tarefa da Operação Lava Jato no Paraná. Segundo o jornal Folha de São Paulo, o principal argumento citado será a polêmica envolvendo a criação de uma fundação privada com dinheiro recuperado da Petrobras. No voto... Bom, aquilo foi uma das maiores vergonhas da história do Ministério Público, e sem contar todas as outras agressões aos fundamentos do Ministério Público. Não é? Vamos ver. Tenho minhas dúvidas. Porque também ali, né, é como se não existisse lei. É por isso que eu dou pleno e integral apoio à criação de uma unidade central de combate ao crime. Minha coluna na Folha Amanhã, insisto, é sobre isso. Ter uma conversa mole. Ah, vai se criar um Estado policial no Brasil. O Estado policial que temos hoje. Quem é que conhece as condições de investigação de 38 mil pessoas? Quem é que conhece os documentos secretos? Quem tem acesso àquilo? Que ente está previsto na Constituição? O que é que tem na Constituição? A existência do Ministério Público ou a existência da Lava Jato? E eu ofereço lá o caminho da transparência. Eu defendo na minha coluna amanhã que este órgão siga os critérios de sigilo e transparência da Receita Federal. Que funciona. A Receita só fez bobagem quando foi molestada pela Lava Jato. Fora disso, ela funciona. Vocês estão muito acostumados a ter um monte de jornalista que faz assim para vocês. Seja por submissão intelectual, seja por ignorância. Infelizmente, frequentemente, é mais pela segunda do que pela primeira. Topo fazer esse debate. Com qualquer um.